Saudações vascaínas a todos que estão acompanhando a gente aqui neste sábado. Você pode estar assistindo depois também, mas a gente está gravando e soltando esse vídeo aqui no sábado com muitas novidades para vocês do que rolou aí no Vasco ao longo da semana. Na verdade, algumas coisas que todos já viram, a gente vai mostrar aqui de novo para vocês, comentar um pouquinho sobre novidades, né, que o Vasco há poucos minutos finalmente anunciou o técnico Ramon Dias, né? Tava aí na imprensa, tinha gente que tava soltando que ele estava esperando garantias de contratações para assinar, e bate aquele medo no torcedor dele voltar para a Argentina e não fechar, mas o clube finalmente soltou a contratação dele, então provavelmente já deve estar assinado o contrato. É isso aí, galera, vamos fazer esse giro de notícias da semana aí. Bem-vindos a mais um vídeo nosso da Guerreiros da Colina. Bom, a gente estava tendo um boato de contratação, vamos falar bastante de contratação aqui, depois a gente vai para outros assuntos, né? Essa eu vou falar antes da contratação do Ramon Dias, porque é uma notícia que veio sendo vinculada um pouco antes, né, do Ramon Dias, que era o interesse do Vasco no Lucas Prato. Bom, saiu esse nome, aí diz, algumas fontes disseram, né, alguns veículos de imprensa disseram que ele teve aprovação do Ramon Dias, que eu já fico um pé atrás do Ramon Dias ter aprovado. Falava-se muito que ele vinha também para auxiliar na adaptação do Orelhano, que os dois jogaram juntos no Vélez, mas eu acho que só o Ramon Dias ali já vai dar pode ser o suficiente para dar esse gás, para ajudar na adaptação do Orelhano. E sim, o Vasco não tem que liberar ele. Tinha assim notícias de que o Boca tinha interesse, que o Vélez tinha interesse também de pegar ele de volta, mas eu acho que o Vasco não tem que liberar, foi um investimento grande. Tá certo, agora ele não tá sendo útil, não tá sendo nem um pouco útil, mas ele mostra que tem futebol, e eu acho que ele pode sim encontrar esse futebol no Vasco, e a gente investiu muito dinheiro, não compensa a gente jogar esse dinheiro fora e repassar ele para outro clube, mesmo que seja até um pouco a mais do que a gente pagou. Eu acho que vale até agora que o Dias tá ali, dar uma insistência, que o Orediano pro futuro ele pode ser bastante útil pra gente. Mas, claro, a gente tá precisando de jogadores prontos para agora. O Vasco tem que ir no mercado e tem que contratar. A gente vai falar bastante disso hoje aqui. O que a gente tem acompanhando aqui, o Brax é muito lerdo, muito lerdo. Eu não vou falar aqui da pessoa do Brax, mas o profissional Paulo Brax, ele é muito devagar. Já falava-se isso da época dele no Inter, que ele pensava ter bons nomes, mas demorava demais e não conseguia fechar o negócio porque ele é muito devagar. Isso a gente tá vendo no Vasco. O Prato eu não vou falar que foi o caso, porque, né, ele tinha a rejeição por parte da torcida também. Ele acabou... Aí são notícias de que ele acabou fechando com um clube árabe agora, então dificilmente a gente vai ver ele aqui no Vasco. Para o bem ou para o mal, né? Eu ainda acho que seria melhor ter pego ele do que não ter pego ninguém. Mas vamos ver, né? A janela ainda tem mais um tempo para fechar, fecha no final do mês, né? No começo de agosto, para ser mais exato. Então até lá pode ser que a gente traga alguém melhor que ele, mas é isso. Se não trazer ninguém melhor que ele, era melhor ter trazido ele do que não trazer ninguém, né? Pelo menos talvez desse um ânimo ali no time. Mas enfim, obviamente não é uma contratação que mudaria o patamar do Vasco no campeonato só por questões físicas e técnicas. Isso a gente sabe que não. O Vasco, assim, faz tempo a gente especula do Fagundes, do Lanzini, do Salazar. A gente não vê avanço nenhum na contratação dos jogadores. O Lanzini, inclusive, alguns dias atrás, ele recusou a proposta do Vasco. Diz-se que a proposta do Vasco era de R$600 mil mensais, que é tipo metade do que parece que o River tá oferecendo para ele. Menos da metade, na verdade. Estão falando que o River ofereceu 1.300.000 por mês e o Vasco ofereceu 600 mil. Então, óbvio, é muito pouco para trazer o jogador. É um jogador que acaba de vir da Europa, da Premier League, que é um dos campeonatos mais... É o campeonato que está no topo, né, mundial, em questão de ligas nacionais. Então, é difícil você convencer o jogador vindo de uma liga dessa
oferecendo um salário de 600 mil, sendo que, né, o time de coração dele ofereceu 1.300.000. Então, dificilmente, claro, a gente não sabe os próximos capítulos ali, pode ser que o Vasco dê uma contraproposta, pode ser que o Ramon, o Dias tente convencer ele de alguma forma, mas dificilmente, por hora, a gente vai ver o Lanzini com a camisa do Vasco. O problema é que a gente esperou muito tempo para a resposta dele. O Brax, além de ser lerdo, esperou muito tempo para a resposta de um jogador. Claro, a gente vê que ele tá até movimentando, procurando plano B, um plano C. Só que o problema é que o Guanca, por exemplo... Gente, vocês vão me desculpar que de vez em quando eu dou umas fungadas aqui, porque eu tô com uma sinusite, tá... Rinite, né? Eu tenho rinite, tá bem forte aqui. Eu moro no sul, né? Então, já sabem, tá um pouco frio aqui nos últimos dias no sul, então que eu tô até de blusa. Mas é isso, o Vasco também tentou o Guanca, né? Falava-se muito no Guanca, no Vasco. A torcida até tava querendo ali levantar até uma hashtag do Guanca no Vasco e tudo mais. Mas também o Vasco demorou demais, né? A gente teve até fala do empresário do Guanca. Ele falou bem assim, eu vou até abrir aspas aqui. Há dias ninguém se comunica, e a verdade é que temos algo muito avançado com outra equipe do Emirados Árabes. Inclusive, outra equipe do Rio de Janeiro se comunicou pedindo condições há 2 dias. Ao jogador, o interessa muito o Vasco, mas o Vasco não fez movimentos. Isso quem liberou, quem conseguiu esse contato com o Augustin Lorenzetti, que é o agente do Guanca, foi o pessoal do Detetives Vascaínos, né? Vou citar fontes aqui quando possível, né, das informações para vocês saberem quem falou e tudo mais. Que nem tudo é levantamento da Guerreiros da Colina. O Vasco tinha sim interesse no Guanca, chegou a fazer contato com o Lorenzetti, ele, que é o agente dele. Mas é isso, pelo que a gente tem lido dos movimentos do Brax, ele sempre faz um contato, faz uma proposta e desaparece. Não há aquela tentativa de convencimento do jogador. Lembra o que foi feito com o Orejano lá atrás, que a galera viajou para a Argentina para tentar convencer ele e tudo mais. E o Brax parece que não aprendeu, que naquela época também o Orejano ele não estava querendo vir, aí foram lá convencer o jogador. O Brax não aprendeu, agora ele só solta as propostas e esquece, né? Vou oferecendo o Guanca aqui. Daí nesse meio tempo ele vai fazendo outras coisas e esquece o jogador lá, né? Tem que ter um contato a mais, tem que ter uma negociação, não é só você soltar a proposta e ficar por isso mesmo. Fazendo isso, ninguém vai querer vir, né? Ainda mais que, olha o time na situação que tá, olha onde a gente tá na tabela. Então sim, tem que ter uma negociação mais intensa, você não pode só soltar a proposta e sumir. E não fazer mais nada. Isso é muito complicado. Assim vai ser difícil convencer jogador de nível a vir pro Vasco fazendo isso, né? Vocês me desculpem, mas esse estilo de negociação do Brax aí não dá certo. Eu não sei onde ele acha que isso aí vai dar certo agora. Talvez desse certo lá no começo da temporada. O time, né, ainda nem tinha começado o campeonato, não tava numa fase. Mas agora não vai dar certo, gente. Então o Brax tem que rever os conceitos dele e tem que rever rápido. Agora falando do Fagundes, mais as informações da atenção vascaínos agora. O Fagundes parece que ele tem muito interesse em vir jogar no Vasco, ele quer jogar no Vasco, ele é amigo pessoal do Puma Rodrigues, mas o Vasco tá com um entrave muito grande, que o Vasco até agora não pagou ao Nacional do Uruguai o valor que deve pelo Puma Rodrigues. Então o Nacional do Uruguai falou, a galera do Clube Nacional já falou, não, a gente aceita negociar, mas contanto que paguem a dívida pelo Puma. Pagando a dívida pelo Puma, a gente senta, a gente conversa, a gente negocia o Fagundes. Mas enquanto não pagar a dívida pelo Puma, não tem conversa. Então é isso. O Fagundes, ele só tem chances dele vir. O jogador quer muito, né? Mas só tem chances dele vir caso o Vasco pague essa dívida, que é outra coisa vergonhosa, né? O Vasco não pagou a dívida do Puma, o Vasco não pagou a dívida do Capasso, o Vasco tá devendo, o antigo clube do Capasso também, e isso aí tá ficando feio, porque os clubes estão anunciando na FIFA, estão acionando o Vasco na FIFA, né, pelas dívidas. Rolou muito essa conversa do transfer ban. O Vasco, inclusive, não pagou o Cocão, empréstimo do Matheus Carvalho, né, que não é mais Cocão. O Vasco não pagou o empréstimo do Matheus Carvalho
para o Náutico, né? Porra, é uma quantia pequena, se não me engano é 300 mil reais. Cara, é vergonhoso, né? São coisas que a gente esperava do Vasco Associativo que estão acontecendo no Vasco SAF, coisas que não deveriam estar acontecendo. Inclusive, né, a Guerreiros da Colina, o Rafael Serfati, que é outro jornalista nosso aqui da Guerreiros da Colina, ele entrou em contato com a assessoria do clube, com a assessoria do Vasco, né? A assessoria, inclusive, ligou pro Rafa. O que a assessoria passou para o Rafa, passou para a gente da Guerreiros da Colina, é que o Vasco não corre nenhum risco de transfer ban. Isso não é a gente que tá falando, tá, galera? É a galera da assessoria do Vasco que nos passou. Então, o sentimento interno do Vasco é que não tem nenhum risco de transfer ban. O clube está tranquilo quanto a isso. Essa posição oficial do clube. Falaram que mais para frente eles vão falar isso, vão falar publicamente sobre isso, mas que não vão falar nada nesse momento, mas que o sentimento é que não corre nenhum risco de transfer ban e tá todo mundo tranquilo com relação a isso. Essa é a posição oficial do clube. O Rafa falou, inclusive, que acha complicado esse negócio do clube não falar, não se pronunciar para os torcedores, né? E foi nos passado de que isso é coisa interna ali da empresa e que são diretrizes da empresa e que não vão passar por hora. O Rafa até inclusive falou que é complicado isso, que seria melhor ter mais transparência e diálogo com a torcida. Mas, enfim, o que nos foi passado é isso. São diretrizes da empresa, ou seja, da 777, de não vir a público falar sobre alguns assuntos na hora que esses assuntos estão sendo veiculados na imprensa. Infelizmente, né? A gente não tem essa transparência momentânea. Talvez eles vão vir a público falar depois. Provavelmente eles estão esperando alguma coisa, algum movimento em relação a pagamento, o Vasco pagar, para depois vir falar sobre isso, né? Então, a gente vai ter que esperar os próximos dias para ver o que vai acontecer. Porque falou-se muito, teve reuniões que iam antecipar aporte, mas até agora a gente não viu nada sendo antecipado, né? E a janela já tá na metade, né? Já estamos na metade da janela. E até agora o Vasco continua nas contratações que a gente ficou sabendo antes da janela, que é o Serginho, o Maicon e o Medel. Enfim, tem se falado muito do Vieto e do Marega, né? Porque agora com o Ramon Dias teria essa possibilidade do técnico conversar com os jogadores, tentar convencer a vir no Brasil. Mas segundo o César Luiz Merlot, que é um jornalista, né, que cobre o mercado sul-americano, ele disse que o Vieto ele não cogita vir ao Brasil agora. O Vasco ainda não fez contato pelo atleta. A ideia dele é ficar na Europa, né? A ideia dele é esperar ali uma proposta da Espanha. É isso, mas você vê, a lerdeza do Brax. Fechou com o Ramon, já vai no Vieto. Trabalhou com o cara, certeza que o Ramon que o Dias vai querer o maluco, sabe? Já conversa, já abre uma negociação, mas não, né? Não teve esse contato. O Marega também tá sem clube. Ele é um caso bem mais difícil, né? A torcida quer muito o Marega. Provavelmente o Ramon Dias também aprovaria esse nome, né? Mas o Marega, ele ganhava bastante dinheiro. Ele ganhava mais de 3 milhões de salário no Al Hilal. Então, você convencer esse jogador a vir pro Vasco não vai ser fácil. Claro, a gente não vai poder pagar 1/3 disso, então teria que ter um processo ali de convencimento, coisa que o Brax é incapaz, né? Se caso tenha alguma movimentação por um jogador do calibre do Marega ali, provavelmente é porque o Dias vai entrar em contato com o jogador. Não tô falando que ele vai de verdade, tá? Tô citando um cenário hipotético. Se acontecer, provavelmente vai vir da parte do Dias. Acho muito difícil o Brax conseguir convencer esse jogador a vir pra cá. Eu espero que sim, né? A gente tá precisando muito de contratação. A gente ficou sabendo da proposta do Toluca pelo Pedro Raul, né? De 5 milhões de dólares, dá mais de 20 milhões de reais. O Vasco já liberou, já aceitou a proposta. Tá nas mãos do jogador decidir se vai ou não. Dizem as informações, caso eles transfiram mesmo pro Toluca, o Vasco vai usar esse dinheiro para trazer outro atacante de calibre. Eu espero muito que isso aconteça. Mas também a notícia que a gente teve é que o Ramon Dias ele pediu para não vender o Pedro Raul caso não venha ninguém para a posição.
Então é meio complicado, porque fica naquela, beleza, a gente vai usar essa grana aqui do Pedro Raul para investir num atleta de ponta, mas e se não conseguir? A gente tá vendo que o Brax, ele é lerdo, ele é lento, né? Demora para concretizar. Muitas vezes a gente perde jogadores porque ele vai lá, dá a proposta e some depois, aí o cara fala que não teve contato. Não só jogadores, foi assim com o Rogério Ceni, foi assim com alguns técnicos que o Vasco tentou, sabe? O Vasco solta a proposta e não vai atrás, não tem esse processo de tentar convencer os jogadores a vir pro Vasco, sabe? E aí? É complicado, cara. É complicado. Bom, mas uma coisa que vai aliviar um pouco os nossos corações. Foi-se muito falado que o Armon e o Brax eles se reuniram na sexta, né? Para tratar de reforços, para tratar de contratações. E falaram que o técnico ele não iria assinar contrato caso sem saber sem ter garantia de reforço, sem saber de quem que o Vasco ia atrás, pelo menos tentar. Isso foi dito pelo pessoal da Atenção Vascaínos. Mas há pouco o clube soltou que fechou com o Ramon Dias, então eu acredito que ele já deva ter assinado o contrato para o clube já ter anunciado nas redes sociais. Então com relação a isso, eu acho que a gente já pode ficar mais tranquilo. O Ramon Dias assinou com o Vasco. Nós, zagueiros da Colina, fomos atrás, né, para falar com veículos de comunicação que cobrem o River Plate. A gente teve a resposta de um jornalista da Passion River, que é um site que cobre notícias sobre River Plate, né? E ele nos mandou um áudio falando um pouco sobre o Ramon Dias, fazendo levantamento da carreira e tudo mais. Eu vou soltar aqui, para vocês ouvirem. Vamos ouvir o que o pessoal do Passion River nos falou. Hola, ¿cómo andan? Bueno, Ramón Díaz es el segundo técnico más ganador de la historia de River Plate, tiene 9 títulos en su haber, ganó la Copa Libertadores en el año 96, campeón de Supercopa, un técnico muy motivador, muy querido por el hincha de River. Y bueno, él ha tenido una buena carrera, también fue campeón con San Lorenzo de Almagro, otro equipo de acá de Argentina. Y bueno, tuvo una carrera extensa, ha participado mucho tiempo por Emiratos Árabes, también por el Al Hilal, que fue su último desempeño por Arabia Saudita. Y junto con su hijo, como ayudante de campo, Emiliano Díaz, también supieron poder establecer esa diferencia generacional entre los jugadores y Ramón Díaz, porque Ramón Díaz ya tiene alrededor de 64, 65 años y Emiliano Díaz actúa como un nexo entre los jugadores jóvenes y su papá, en este caso Ramón. Así que me parece una buena incorporación que les va a dar bastante que hablar. Basicamente, ali, para quem não arranha um pouquinho no espanhol, ele falou que o Ramon Dias é um técnico muito experiente, aquilo que a gente já sabia, ele é o técnico mais vencedor da Argentina, o técnico argentino com mais títulos atualmente, né? Ele já ganhou o campeonato nacional pelo River, já ganhou pelo San Lorenzo, inclusive, né? Não só com o River Plate, e que ele é um técnico que geralmente ele é muito querido pelos jogadores, e que ele tem o filho dele ali para ajudar a fazer essa ponte dele com os jogadores mais jovens, né? Isso é bom, porque como ele tem 60 e poucos anos, o filho dele ajuda muito ele a estabelecer esse contato com os jogadores muito mais jovens, né? Ou seja, pode ser que esse filho dele seja a chave aí para adaptação do Aureliano, talvez. E depois a gente também perguntou um pouco do estilo tático, né? Muito se a gente ouviu que ele costuma adaptar bastante o estilo tático de acordo com as peças que ele tem. É claro, muitas pessoas ali fizeram análise de como que é a saída de bola dele, saída com 3 e tudo mais, que o Medel provavelmente vai ser muito importante, mas é aquilo, como ele adapta a tática aos jogadores que ele tem à disposição, a gente não sabe ainda, é difícil traçar 100% que a gente vai ver do Vasco do Ramon Dias. Né, mas a galera lá do Passion River nos disse que ele costuma ser ofensivo e ter muitos toques de bola para chegar à área adversária.
Provavelmente a gente vai ver um estilo mais ofensivo aí nas mãos do Ramon Dias. Talvez ele consiga melhorar um pouco essa nossa defesa, que é o que mais está precisando melhorar também, né? E vamos ver, né? Ainda falta bastante tempo para o próximo jogo do Vasco, né? A gente joga no próximo final de semana só. Chegou no meio da semana, já comandou treinamentos. Então o Ramon Dias basicamente vai poder treinar o time aí por 1,5 semanas. Antes da próxima partida, pode ser que ele já consiga dar uma cara nova nessa equipe já contra o Atlético Paranaense, é o que a gente espera. E uma notícia aí meio que de última hora, também saiu agora logo depois dessa contratação aí, do Vasco oficializar o Ramon Dias. Não, antes deixa eu falar outra que eu acabei esquecendo. O Vasco também deu uma proposta pro Oscar Romero, que é um meio campo lá do Boca Juniors, que é irmão do Romero que já passou aqui pelo Brasil, né? O jogador que foi muito elogiado por algumas pessoas, mas o problema é que a gente foi falado lá na Argentina, né, que ele joga quando quer, né, ele tem muita habilidade, mas joga quando quer, então é meio complicado, a gente também não dá pra saber o que esperar caso o jogador venha, mas disse que o Dias que pediu o jogador, então em Ramon Dias Vitor, vamos ver o que vem disso aí. Mas hoje também saiu a notícia de que, ou seja, logo depois da reunião ali do Dias com o Brax, saiu a notícia que o Vasco abriu conversas com o staff do Jorge Carrascal, que é um meio-campista que atualmente está no CSKA da Rússia. Ainda disse que o Vasco não tem um modelo preferido por negócio, mas que provavelmente vai tentar o empréstimo do jogador. O jogador ele é colombiano e está jogando na Rússia. Foi divulgado a informação pelo Raissa Simplício do portal Gol. Vamos esperar aí para ver as próximas notícias que a gente vai ter, se o Vasco vai conseguir fechar não. É complicado, algum jogador de nome ou não. Eu espero que o Dias mude muito o patamar desse time. Fala-se que ele tá vindo para ser uma espécie de manager, né? Que ele não vai ser só treinador da equipe, que ele vai ter voz ativa em questão de contratações, e eu espero muito que ele participe, não só dando os nomes, falando nomes para o Paulo Brax, eu espero que ele participe ativamente para tentar trazer as contratações, porque só o Paulo Brax não tá dando, a gente sabe que ele é lerdo, né? Ele é muito lerdo. Se a gente depender do Paulo Brax para fechar jogadores de nome, vai ser complicado. Vamos ver, vamos aguardar que vai sair agora na próxima semana. O Dias vai ter mais uma semana agora para treinar o clube, e eu espero que nesse meio tempo chegue pelo menos umas 2 contratações, né? A janela tá perto de fechar, então nessa semana o Vasco precisa confirmar algum nome, não deixar tudo para a última também. Eu espero muito que deem mais essa tranquilidade para o torcedor. Saudações vascaínas.